Olá, querido estudante. Nós vamos conversar um pouco sobre a data nas cartas comerciais. Eu vou aqui compartilhar um documento com vocês e vamos começar a nossa conversa. Bem, aqui temos uma carta comercial. Vamos nos atentar para o campo data. Aqui neste modelo, a data está alinhada à margem esquerda. Ela pode também estar alinhada à margem direita. Isso vai depender do modelo utilizado pela empresa. Cada instituição tem o seu modelo, o seu formulário de carta comercial. Você segue a formatação sugerida no modelo utilizado na empresa. Vamos, então, conhecer os elementos da carta comercial. Ela é composta pelos elementos local, dia, mês, ano, certo? Nós temos aqui, então, o local, o dia, temos aqui o mês, temos aqui o ano. Então, algumas observações que vamos fazer. O local, ele é separado do dia por uma vírgula, que é colocada aqui. Então, você sempre terá o nome da cidade de onde você está escrevendo, vírgula, Corumbá, vírgula, 29 de setembro de 2020. São Paulo, vírgula, 29 de abril de 2020. Ok? Se fôssemos escrever aqui, por exemplo, Ladário, vírgula, aí o dia, 12 de agosto de 2021. Então, sempre depois do nome da cidade, você usa vírgula. Entre o dia e o mês, e entre o mês e o ano, utilizamos a preposição de. Vamos ter aqui 12 de agosto de 2021. Então, esta é a visão geral dos elementos da data na carta comercial. Vamos conversar especificamente sobre o local. A consideração que temos que fazer aqui sobre o local é que os nomes de cidades na língua portuguesa são nomes próprios. Significa que o nome da cidade sempre deve ser escrito com letra maiúscula. Se a cidade tiver mais de um nome, cada um dos nomes tem que ser escritos com letra maiúscula. No caso da nossa cidade, se eu fosse pegar aqui o exemplo de Corumbá, é um nome só. Então, Corumbá, 11 de setembro de 2021. Se a cidade tiver mais de um nome, cada um dos nomes vai ser escrito com letra maiúscula. É o caso aqui de São Paulo. São Paulo, são dois nomes. São nomes próprios, porque são nomes de cidade. Então, devem ser grafados com inicial, letra inicial maiúscula. Vamos pensar aqui um exemplo com dois nomes. Campo Grande, 9 de setembro de 2021. Os dois nomes têm que estar com inicial maiúsculo, certo? Outra consideração a fazer, pode haver elementos de ligação entre os nomes, a preposição mais o artigo. Por exemplo, Aparecida do Taboado. Veja, os nomes, Aparecida, Taboado, são dois nomes. Eles são escritos com inicial maiúscula. O elemento de ligação, aqui a contração da preposição de mais o artigo o, fica com letra minúscula, porque o elemento de ligação, a preposição, não é nome próprio, não é nem nome, é uma preposição, certo? Então, aí, ela deve ser grafada com letra minúscula. Agora, vamos falar sobre o dia. O dia é indicado por algarismos, por números cardinais. 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. O cuidado que nós temos que ter aqui relativamente ao dia é quando o dia é composto por unidade. Nesse exemplo aqui, o dia ele é composto por uma dezena, 29. Não tem segredo você escrever uma dezena. Você coloca os dois números da dezena e não tem problema. Uma dúvida que surge e um erro que é comum nas datas
é escrever a unidade. Quando tinha uma unidade, escrever com 2 números, colocar o 0 antes do número. Você deve evitar isso. Por exemplo, Corumbá, 8 de setembro de 2021. Aqui foi colocado, nesse exemplo, colocado o 0 antes do 8. Tá? Então, nas datas, você não deve fazer isso. Você coloque apenas o número, a unidade, sem 0 na frente. Corumbá, 8 de setembro. Ok? Vamos pensar no outro exemplo aqui. Ladário, 3 de agosto de 2021. Então, você não coloque 0 antes do número quando ele for uma unidade. Um outro cuidado que nós temos que ter é quando se trata do primeiro dia do mês. Então, se você colocasse aqui 1 de setembro ou assim, vai estar errado, certo? Corumbá, 1 de setembro, Ladário, 1 de agosto. Quando for o primeiro dia do mês, nós devemos usar o número ordinal, que seria assim. Primeiro, Corumbá, 1º de setembro de 2021. Ladário, 1º de agosto de 2021. Somente quando é o primeiro dia do mês, nós usamos o número ordinal e não o cardinal. O mês, ele é escrito por extenso. Você deve evitar colocar na data, numa carta comercial, dessa forma, por exemplo. Ou ainda assim, o mês deve ser escrito por extenso. Então, nós vamos colocar da seguinte forma, não é? Como está aqui, 29 de abril. Cuidado que você tem que ter, o mês, na língua portuguesa, o nome do mês, ele não é nome próprio. Então, ele deve ser grafado sempre com letra minúscula. Desta forma. Relativamente ao ano, não é? O ano, você não deve colocar ponto entre a milhar e a centena. Nós estamos nos anos 2000, ou seja, são 2 milhares de anos. Né? E depois da milhar, aqui no caso, temos aqui, você tem uma centena, que aqui está representada por 0 mais o 21, certo? Então, entre a centena e a milhar, você não deve colocar ponto. Você deve evitar fazer isso aqui. Okay? Está incorreto colocar ponto entre a milhar e centena nas datas. Você escreve o número do ano, 2021, sem ponto entre a milhar e a centena. Vou dar outro exemplo. Veja, a data escrita aqui com ponto entre a milhar e a centena está errado. Okay? Você deve grafar isso sem esse ponto, aqui entre os números que compõem o ano. E, para concluir, sempre coloque um ponto final na data. Então, ao final da data, coloque ponto. Tanto faz se ela esteja alinhada aqui à esquerda ou se esteja alinhada à direita. Okay? Você deve colocar o ponto final na data.